Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Cris Fiuza, vamos para mais uma leitura geral do dia de hoje. Peço que vocês não peguem nada que não fizer sentido para a sua realidade. Quando se trata de uma leitura geral, infelizmente nem sempre fará sentido para todo mundo que chegará até aqui, tá bom? Peço o joinha como energia de troca para o trabalho da Cris. A curtida é importante. Se inscrevam aqui se gostarem da forma como eu trabalho, através das cartas. A Cris traz leituras diárias e os signos mensalmente, tá bom? Uma ótima leitura a todos. Gratidão por ter vocês aqui. E vamos lá. Hoje eu vou trabalhar na energia do meu mentor, Arcanjo Miguel. A Cris trabalha com a energia da ordem do primeiro raio azul de Arcanjo Miguel. E eu vou trazer hoje uma leitura com essa energia para alcançar pessoas que precisam de uma palavra do Miguel no dia de hoje. Vou adentrar com esse oráculo de Miguel e depois vou trabalhar com o tarô do Osho. Tá bom, meus amores? Uma ótima leitura, gratidão a todos os trabalhadores da Ordem, do Raio Azul, do Príncipe Celestial de Deus Pai. Vamos lá? Então vamos, deixa eu cortar aqui mais 3 vezes. A Cris continua dando aula tarô, baralho cigano, alguns oráculos específicos. Interessados, se acharem, Cris, sempre me tive um chamado, sempre me senti muito atraída, curiosa pelas cartas. A Cris dá aula de videochamada, de fácil entendimento, sem complicações, individuais, né, dando todo o suporte que a pessoa precisa, tirando as dúvidas, e valores acessíveis, né? Então vamos lá. Desculpa aí o barulho externo, tá passando um helicóptero aqui perto. Espero que não interfira no áudio. Vamos lá? Já me deu. Caiu no chão. Sentimento profundo. Que lâmina linda! Mesmo na escuridão, a lua ilumina o caminho com suavidade. Confie nas emoções e na intuição como guias neste momento. Nem tudo precisa ser claro agora. Sentir também uma forma de saber. Nunca tinha tirado essa mensagem oracular antes. E a lua, sim, tem esse significado tanto no tarô quanto no baralho cigano, sobre o oculto. Às vezes coisas que não estão tão claras de serem compreendidas, entendidas. A intuição de todos os seres que têm, independente de serem sensitivos ou não, ouvir a voz da intuição que grita dentro da gente sobre alguém, sobre alguma situação, né? A gente tem essa percepção, né, meus amores? E às vezes a gente teima até com aquilo que a gente está sentindo, que a gente não compreende, mas tem alguma luzinha ali acesa o tempo todo, dando algum alerta para nós. Então é um sentimento profundo que talvez não seja tão claro, mas que está presente aí na vida da gente. Vamos lá? Vamos pro Osho, que é um tarô inclusive bem espiritual. Traz mais, por favor. Indo com a correnteza, é um ás de copas, o ás das emoções. É uma carta de pura água, as emoções à flor da pele. Podem ser pessoas, inclusive, que estão chorosas, sensíveis, qualquer coisa que acontece tem vontade de chorar, que sentem que a vida está muito sem sentido. Esse indo com a correnteza, especificamente no Osho, existem momentos que eu sinto que é aquela sensação que eu estou empurrando alguma coisa com a barriga, sabe?
algo que precisaria ser resolvido e eu não resolvo, e isso acaba influenciando grandemente no meu quadro emocional. Quero mais, por favor. Me deu duas. A consciência com as de espadas, outro ás com condicionamento, que é a carta do diabo. No Osho se fala no condicionamento, né? As palavras são escritas de uma forma diferente do tradicional. A gente pode falar aqui, gente, que a própria cabeça, a própria mente, consciência que nos limita, né? Você vê que aqui tem um leão no meio de ovelhas e essas duas cartas caem juntas por um motivo. Então a gente tem que entender que a nossa mente muitas vezes, sim, ela nos condiciona, ela nos aprisiona, ela nos coloca limite, coloca medo, né? Então aqui existe isso aí. Eu vou entender mais sobre essa história. Então muitas vezes a gente acredita que a gente não pode, a gente mesmo se sabota, a gente mesmo coloca coisas na nossa cabeça muitas vezes que não são reais. Ó, o mestre, que neste oráculo é o Osho, né? Mas ele sai como mestre, é o quê? Uma superioridade espiritual. O mestre é aquele que orienta, que ensina, que tem entendimento daquilo que está falando. E a gente está com a energia de Miguel, né? Nessa leitura, falando, vocês precisam entender mais sobre o quanto a sua mente te condiciona, te paralisa, te manipula. Caramba, a existência. O arcano maior do mago. Então aqui, gente, vocês sabiam que a nossa vida é um presente? E que toda encarnação é muito valiosa? Que toda a vida ela é única, por mais que existem pessoas que não acreditam em vidas passadas, em novas possibilidades de reencarnações. Aqui o mago está falando que a gente nasce quantas vezes for necessária e cada encarnação única, a gente tem a possibilidade de fazer coisas diferentes, como se a gente precisasse honrar com maestria a nossa existência. Então, assim, não existe nada que possa ser insuficiente que a gente não consiga transmutar, realizar. É como se a gente tivesse entendimento que tudo posso naquele que me fortalece, sim, mas dentro de eu ter consciência que eu tenho o poder de transformar a minha vida diante dos piores conflitos. Se eu acredito que não, isso não tem solução, não, eu não consigo, infelizmente eu não vou conseguir mesmo. Então aqui é honrar a sua existência e fazer por onde você passar por essa vida uma pessoa melhor, né? Procurar entender quem você é, lutar contra aquilo que te sabota, os seus medos e se movimentar para ser uma pessoa melhor. É a simplicidade, o 8 de ouros, que não é com grandes movimentos, não precisa de muita coisa. Aqui a simplicidade com outro de 8 de ouros fala que é o progresso, sim, de alguém que aprende, que amadurece, que melhora e com passos pode ser pequenos, na simplicidade, que a gente não precisa de muita coisa para evoluir. A própria vida vai ensinando aos pouquinhos, não é se cobrar tanto, fazer sim um movimento, progredir como pessoas, entender o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor, qual é o meu real propósito dessa vida e honrar isso, mas de uma forma simples e eficaz,
né? É o progresso. Cada dia eu aprendo um pouquinho. Entender que nós estamos aqui todos os dias aprendendo um pouquinho mais. Miguel abre a mesa falando que mesmo sem a gente entender muita coisa, mesmo às vezes muita coisa não fazendo sentido, a gente entendendo que a gente passa por coisas justamente para evoluir, né? Às vezes coisas que são negativas aos nossos olhos acontecem na nossa vida justamente para a gente melhorar diante daquela situação, porque se a vida fosse um bombom, a gente jamais iria evoluir. Interessante. Obrigada, gratidão. Projeções. 7 de copas. Aqui são, muitas vezes a gente faz projeções em pessoas, em circunstâncias, em várias situações da vida. As coisas não acontecem como nós gostaríamos, a projeção é isso, inclusive dentro de relações amorosas afetivas. E aí a gente se frustra, né? A pessoa não é nada daquilo que a gente imaginava, a relação não saiu como eu pensava, eu apostei. Você tentou. A gente só vai saber se vai dar certo ou não se a gente tentar. Então, a gente também não pode ficar se cobrando. Como que eu vou ficar me privando de experienciar coisas se eu tô aqui para isso? Vou fazer o meu melhor, vou tentar desenvolver da forma como eu consigo, como eu sei, como eu posso. A gente realmente não deve ficar projetando muitas coisas na mão do outro. A gente precisa fazer o nosso, que nos cabe, né? Não esperar muita coisa do outro. Mas se não sair da forma como esperado, a gente também não vai ficar se punindo pelo resto da vida. Pelo menos eu tentei. Se eu não tentasse, eu não teria como saber se ia dar certo ou não. Se eu não tentasse, eu não teria aprendido alguma coisa diante dessa lição, porque sim, as lições da vida e nos piores momentos, infelizmente, é quando a gente aprende alguma coisa dessas circunstâncias. Dá mais uma, por favor. E o fundo, né? Nova visão. Tá vendo, gente? Obrigada. Nova visão é o pendurado. Você passou por alguma questão que não saiu com a participação, que é o 4 de paus. Você passou aqui por alguma situação que não saiu como você imaginou, tá? Depois dessa situação, a sua consciência te coloca num lugar de cobrança, de medo de tentar de novo, paralisando, né? Muita coisa sem entendimento. Projetei realmente coisas e acabou não acontecendo. Miguel fala que a vida, ela pode ser simples, a gente que complica demais diante das nossas emoções, da forma como a gente enxerga as coisas. E que não, a vida não é o empurrar com a barriga, é realmente tentar e fazer por onde honrar essa existência. Só que o pendurado fala sobre a nova percepção diante da vida. Depois que eu saio dessa situação, desse relacionamento, dessa experiência, eu saio a mesma pessoa que eu entrei ou eu saio com uma nova visão de muitas coisas fazendo sentido de uma forma que eu não via antes? Então a nova visão aqui de ter um olhar para a vida de uma forma diferente, eu saio mais maduro, mais consciente. Eu preciso de parar de ter medo de tentar, entender que sim, nem sempre vai sair como eu esperava. A vida é isso, é o experienciar. E a gente tendo uma nova visão de tudo isso. Interessante. Vai servir para todo mundo esse recado? Não vai. Mas eu espero que chegue no momento certo de alguém ter uma percepção diferente diante das suas tentativas.
Vou trazer mais um oráculo agora dos arcanjos no final, como um aconselhamento para quem está dentro dessa energia. E também aqui, essa participação no oculto fala sobre que a gente faz o que nos cabe, né? E o outro faz o que cabe a ele. Porque a participação aqui, essa experiência tem envolvimento de outras pessoas que eu projetei junto. E a outra pessoa, por algum motivo, não conseguiu acompanhar aquilo que eu projetei com ela. Então aqui foi uma experiência em conjunto que tem outra pessoa, outras pessoas, e acabou não saindo como esperava. A gente abre a mesa com sentimento profundo. Posso estar falando realmente pessoas, como eu falei, que estão bem fragilizadas emocionalmente, questionando bastante, chorosas, tristes, frustradas, sim. Mas eu vou ler de novo a mensagem inicial. Mesmo na escuridão, a lua ilumina o caminho com suavidade. Confie nas emoções e na intuição como guias neste momento. Nem tudo precisa ser claro agora. Então, nem tudo você vai entender de imediato, né? Sentir também é uma forma de saber. Então, você precisa acolher as suas emoções, os seus sentimentos nesse momento. Entender que você tentou e a forma como o outro reage, como o outro se comporta, infelizmente não te cabe, né? Você não pode esperar que o outro te ame, você não pode esperar que o outro te considere, você não pode esperar que o outro te procure, você não pode esperar que o outro tenha um comportamento igual ao seu, porque cada ser é um ser, pensa, age, né, de uma forma diferente. Me dá agora o oráculo, deixa eu cortar aqui de novo. Um oráculo final para essa energia, por favor. Você não pode ficar condicionado, tá? Aprisionado nos seus próprios pensamentos, dentro da sua própria consciência. Isso aqui não pode continuar, tá bom? Gratidão, minha espiritualidade, toda a minha egrégora, ao meu amado Arcanjo Miguel. Muito obrigada pela mensagem. E a todos vocês que ficaram até o final assistindo, me deu duas, eu vou aceitar. Tem o Samuel e o Sandalfon. Vamos lá. Amado, estou ajudando você com seu relacionamento de alma e espiritual. Vitória, suas orações foram ouvidas e atendidas. Tenha fé. Gente, aqui para pessoas que projetaram algo dentro de uma relação e acabou não acontecendo como deveria, como gostaria, sentimentos profundos e coisas que não estão claras agora, eu vou falar para vocês que parece que vocês criaram expectativa dentro de uma alma, de um outro ser, que não era equivalente a você. E que os anjos falam que no momento certo você vai encontrar a sua alma afim, a sua chama gêmea. E que eles estão trabalhando nisso e vai ajudar vocês a entenderem isso. Existem pessoas que passam pela nossa vida, que estão de passagem realmente, não chegam para ficar. E existem pessoas que chegarão e nunca mais irão embora. Então aqui tem uma vitória para vocês que querem encontrar um relacionamento à sua altura, que seja como você, que queira as mesmas coisas que você, né? Que você não vai projetar sonhos, ideias, aquela pessoa vai te decepcionar. Então aqui existe esse recado falando que em algum momento tudo tem sua hora. E aí você entende o porquê que nunca deu certo antes. Porque tinha que ser aquela pessoa que sim, ainda está para chegar aos seus caminhos. Espero que vocês tenham gostado da leitura, eu amei demais. Gratidão aos arcanjos, Arcanjo Miguel, a toda espiritualidade, a minha guardiã. A gente fica por aqui. Se não deixaram o joinha, deixem. E até a próxima leitura do canal. Tchau, tchau, meus amores.